Amados, hoje pela manhã, a nossa intenção é falar a vocês, dando orientações finais. Próximo domingo a gente tem uma eleição para oficiais, para diáconos aqui na igreja. Nós temos pregado aqui para vocês e revisto algumas mensagens, inclusive, que eu rotineiramente prego, instruindo a igreja todas as vezes que a gente tem a responsabilidade diante de Deus de escolher oficiais. Quer seja para o ministério pastoral, quer seja para o ministério pastoral dos presbíteros, quer seja também para o serviço dos diáconos. A liderança saudável de uma igreja, pessoas separadas por Deus e chamadas por Deus para desenvolver determinadas atividades e funções na igreja, quando são pessoas que foram de fato chamadas e separadas por Deus, e a igreja discerniu isso e entendeu isso num pleito eleitoral, a igreja anda bem, a igreja cresce, a igreja tem saúde espiritual. A gente já viu isso aqui pregando no texto de Atos capítulo 6, quando houve um desconforto na igreja por causa de predileções, preferências na distribuição das pessoas necessitadas, e como isso trouxe um desarranjo, um desencontro, um desacordo na igreja, queixas, ressentimentos entre irmãos, e como os apóstolos orientaram a igreja a escolher dentre elas pessoas que pudessem assumir essa responsabilidade, esse serviço de assistência aos santos de forma justa, equitária. E como a igreja, atendendo à orientação dos apóstolos, elegeram pessoas, apresentaram aos apóstolos, eles aprovaram a escolha, ordenaram aquelas pessoas e instituíram aquelas pessoas para fazer o serviço. A conclusão de Lucas, quando narra esse texto, lá em Atos capítulo 6, no verso 7, é dizer que a igreja voltou a ter paz e, consequentemente, crescia e se multiplicava, né? Então, é muito importante isso na vida da igreja. Por isso, eu parafraseio o Severino aqui: deixe-me ser repetitivo, para bater nessas mesmas verdades e valores com vocês, para que a gente seja formado e fundamentado bem numa consciência cristã da importância disso. E com essa intenção, eu gostaria de convidá-los a abrir o texto da Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos de 1 a 5. Vocês, quando entraram na igreja hoje, vocês receberam um encarte, uma parte do boletim impressa, que apresenta à igreja os candidatos que vão concorrer ao próximo domingo à eleição de diáconos na igreja. E por que nós fizemos isso? Para que vocês possam, durante a semana, colocar essas pessoas diante de Deus, o seu coração diante de Deus, e orar, colocando em prática o que vamos ver nessa manhã aqui, né? Orar, buscando a Deus discernimento da sua vontade, para buscar entender o que Deus quer e eleger as pessoas que o Senhor tem separado. Nós vamos apresentar formalmente essas pessoas a vocês aqui, para que vocês visualizem elas, mas eu gostaria de que você pudesse, durante essa semana, tirar essa semana para orar a Deus e colocar esse encarte, essa parte impressa do boletim digital em oração diante do Senhor. O processo dessa vez foi diferente. A gente sentou com a junta e pediu que a junta indicasse, já que a gente já tinha conversado isso antes, para ter algumas pessoas que fossem treinadas anteriormente ou chamadas e observadas, para que a gente pudesse preparar melhor. Essa vez não é uma reeleição, ninguém venceu o mandato, é necessidade de compor a junta diaconal. E nós, juntamente com o presidente da junta, que consultou a mesa diretora da junta e o conselho, nós listamos 11 nomes, pelo menos, e desses 11 nomes consultamos as pessoas. Alguns entenderam que não era o momento, que não se sentia pronto para isso,
outros se colocaram voluntários para ser treinados e nos reunimos durante todo um mês para poder sentar semanalmente com essas pessoas, estudar a palavra, orar, buscando entender o que é que Deus quer para a vida deles e para a vida da igreja. Ao final de tudo, 6 nomes foram examinados pelo conselho e aprovados pelo conselho, né, que nós vamos apresentar pessoalmente aqui. Mas Alexandre Lopes Pereira, por ordem alfabética, Brivaldo Feliciano da Silva, Eliezer Pedrosa Gomes, Gustavo Henrique Lins Neumann, Luiz Felipe Farias Lemos e Rafael Roster Silva. Foram os nomes que passaram por esse treinamento, por esse processo, pelo exame do conselho, e é agora apresentado à igreja, para que no próximo domingo, após o culto dominical, a gente tenha a nossa Assembleia Geral para a eleição de oficiais. Lá ao final a gente vai dar algumas instruções para a igreja de como vai funcionar esse processo. Mas eu gostaria então de convidá-los a ler comigo o texto de Atos capítulo 13, versos de 1 a 5, onde trataremos de buscar a vontade de Deus para a vida da igreja. Esse é o nosso tema e é o que o texto nos ensina e nos apresenta. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 13, versos de 1 a 5. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Vamos orar ao Senhor, buscar o nosso Deus em oração, para ter dele a graça do entendimento da sua palavra. Senhor, como é bom a gente aquietar o coração junto com o teu povo, para buscar a tua face, refletir sobre o Senhor, sobre tua pessoa, tua santidade, tua grandeza, tua justiça, teu juízo, como lemos no Salmo 99. Como é bom poder saber que podemos nos chegar diante desse Deus, apesar de todos nós sermos culpados e estarmos em débito diante do Senhor, por causa da natureza pecaminosa que nós carregamos, ó Senhor. Quantas vezes nos chocamos e conflitamos com a Tua palavra e a Tua vontade. Quantas vezes percebemos que o nosso coração se inclina para coisas que Te desagradam. Quantas vezes permitimos sair da nossa boca palavras que não edificam. Quantas vezes, ó Senhor Deus, somos assaltados por sentimentos, por pensamento, por coisas que ferem a Tua santidade. E como nós, Senhor Deus, quando nos deparamos com o Senhor e olhamos para a nossa vida, percebemos quão aquém estamos de fazer aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós, para qual aquilo que fomos criados para a Tua glória e para a Tua honra. Por isso nós nos achegamos ao Senhor com o coração quebrado e pedimos ao Senhor que nos dê essa consciência, essa quietude de alma para poder refletir sobre o nosso coração. Não permita, Senhor Deus, que as nossas ações em culto sejam mecânicas. Não permita, Senhor Deus, que a nossa mente vagueie por outros assuntos que não estar na Tua presença. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, como igreja, a Te buscar com sinceridade de coração. Socorre-nos em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Cubra-nos e lave-nos com o precioso sangue do Teu Filho, vertido naquela cruz pelos nossos pecados.
Lava-nos, ó Senhor Deus, justifica-nos, ó Senhor Deus, purifica a nossa mente e o nosso coração. Se agrade, Senhor Deus, do culto que nós prestamos ao Senhor, que seja feito em sinceridade de alma, em quebrantamento de alma, em alegria pelo perdão, em consagração de nossas vidas, com consciência, com intenção de buscar o Senhor e te agradar. E é nesse espírito que nós nos achegamos diante do Senhor, nesse momento que abrimos a Tua palavra. Queremos, assim como a igreja ali em Antioquia, buscar entender a Tua vontade para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, para a nossa vida particular, para a nossa vida enquanto família. Fala, pois, ao nosso coração, Senhor. Faz com que a Tua palavra chegue fundo à nossa alma e nos faça viver a nossa vida para o Senhor e para o Teu agrado. É a nossa oração. Assiste-nos com o Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Sexta-feira, na reunião do conselho, a gente estava compartilhando algumas coisas e eu falei desse texto, né, que eu iria pregar, e o Pedro Pontes, né, nosso pastor, disse: pastor, eu também vou pregar nesse texto à noite. Aí eu digo: não tem problema não, Pedro, você corrige o que eu errar de manhã. Então, eu vou pregar na expectativa de que Pedro me ajuste e faça uma melhor exposição, com certeza. Então, meus amados, como eu falei para vocês, ao longo desses anos, temos trabalhado alguns textos bíblicos que nos trazem princípios sobre os ofícios na igreja local. Com isso, nossa intenção é fortalecer cada vez mais a igreja, nos ensinos da palavra de Deus sobre o papel da liderança em suas diversas funções na igreja. Já vimos amplamente aqui sobre o trabalho no cuidado pastoral que cabe aos pastores e que cabe aos presbíteros, bem como sobre o cuidado do bem-estar dos crentes que cabem aos diáconos. Agora, queremos focar na igreja, em vocês, não nos pastores e presbíteros e diáconos. Queremos focar na igreja. Vamos analisar a responsabilidade dos membros da igreja na escolha daqueles que irão exercer essas funções. No texto aqui que nós lemos de Atos capítulo 13, versos de 1 a 5, esse texto nos traz preciosos ensinamentos que devem ser observados pela igreja, por toda a igreja local. Esse texto nos ensina como a igreja deve buscar a Deus em oração, para ouvir a voz e a direção do Espírito Santo na escolha de pessoas que o próprio Deus tem separado para exercer determinadas tarefas e funções na igreja. Falando nisso, abrindo um parêntese, esses dias, essa semana, eu li um texto num blog do Ítalo Pessoa, aqui da nossa igreja, um aspirante ao ministério, alguém que está preparando o coração, um texto magnífico que eu estimularia vocês todos a lerem, sobre oração, sobre o fato de que nós não sabemos orar como convém, o fato de que muitas vezes a gente não consegue aquietar o coração para ouvir a voz de Deus, que oração é muito mais do que você falar, é você aprender a ouvir. E aqui o texto de Atos 13 é precioso nisso. A igreja buscou a Deus em oração para ouvir a vontade de Deus, ouvir a direção de Deus, discernir a voz de Deus. É isso que Lucas está chamando a nossa atenção no texto de Atos capítulo 13. A igreja estava buscando a Deus para ouvir o seu comando, discernir a sua vontade. Destacamos uma importante questão a ser considerada e aprendida pela igreja. E qual é essa questão? Importante. É que a escolha de pessoas para trabalhar na liderança e na condução da igreja, em última instância, cabe a Deus e não à comunidade dos cristãos.
As igrejas reformadas, que vieram do século XVI, após aquela revolução ou reforma espiritual que houve na religião medieval, ela trouxe o que nós conhecemos hoje como democracia. Começou ali. Os conceitos existiam desde a Grécia Antiga, mas a prática em colocar países que fossem dirigidos não por reinos ou por impérios, mas por escolhas da sociedade, da população, nasce ali na Reforma. A Reforma produziu e quebrou o conceito de uma igreja imperialista e universal para uma igreja nacional e democrática, onde as pessoas escolhiam os seus governantes e os seus pastores e os seus líderes. É ali que nasce aquilo que nós chamamos da democracia indireta, que é modelo para o mundo hoje, onde a Assembleia dos Santos escolhem os seus líderes. E a democracia, a gente chama de indireta, né? E a democracia direta, que o governo da igreja é feita por todas as pessoas numa reunião de sessão. Há exemplos de igrejas batistas, congregacionais, que funcionam assim, e há exemplo de igrejas presbiterianas ou reformadas que são representativas, que é a Assembleia quem escolhe presbíteros, quem escolhe diáconos para cuidar das coisas administrativas da igreja. Então, as igrejas nasceram ali, mas o que eu estou enfatizando aqui é que essa democracia religiosa produzida na Reforma não é o estabelecimento da vontade das pessoas, da vontade dos membros da igreja reunidos em assembleia, mas é sim a busca de entender a vontade de Deus através da manifestação da assembleia, das pessoas. É no consenso que a gente compreende que Deus dirige a igreja. E se isso não for feito através dos princípios bíblicos e através de muita oração e jejum e busca de Deus, a gente vai cometer erros e vai errar nas escolhas. Por isso esse texto é muito importante, ele trata disso, que a escolha de pessoas para trabalhar na liderança e na condução da igreja, em última análise, não é a manifestação da vontade da Assembleia dos membros, mas a busca de entender o chamado de Deus para a vida da igreja. Isso é algo que depende da vocação de Deus e do chamado de Deus, do chamado do Espírito Santo. O papel da igreja em um processo de eleição está em ouvir a voz de Deus, discernir e reconhecer a sua direção e vontade, e não estabelecer a vontade da gente. É a oração de Jesus: Pai, a minha vontade é que, se possível fosse, o Senhor me afastasse desse sofrimento, dessa angústia de receber a condenação e a punição que era contra a humanidade, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. E ele sabia que veio para isso, para receber essa punição sobre ele. O Santo de Deus receberia o peso do pecado do mundo sobre ele. A Constituição da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, afirma em seu artigo 28, sobre essa questão de vocação e de chamado, que a admissão a qualquer ofício na igreja depende, primeiro, da vocação do Espírito Santo, segundo, dessa vocação reconhecida pela aprovação do povo de Deus em assembleia, terceiro, da ordenação e da investidura solene conforme a liturgia que é feita pelo conselho da igreja. Então são 3 etapas: a busca de entender o que Deus quer, isso consensuado na votação, e isso instalado ou reconhecido pelo conselho da igreja. Então essas 3 coisas estão aqui constituídas nesse artigo 28 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual nós somos partes e membros. Isso coaduna com Atos capítulo 6, versos de 5 a 6, como nós vimos aqui. Por isso há a necessidade de se buscar a Deus em oração, para então se discernir a vontade e a direção de Deus quando se trata ou quando se está na iminência de escolher pessoas para exercer determinadas funções na igreja local. Vejamos então, amados, algumas lições desse texto de Atos capítulo 13, versos de 1 a 5. Eu trago como tema
a busca de entender a vontade de Deus para a vida da igreja. Em primeiro lugar, é preciso que a igreja produza pessoas dispostas e bem preparadas. O verso 1 nos aponta isso. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Em outras palavras, o que o texto está nos dizendo é que, quando surgiu a necessidade da igreja entender que a missão dela era alcançar o mundo, cumprindo o que Jesus estabeleceu em Mateus capítulo 28, ela tinha gente preparada, ela tinha gente pronta. Havia na igreja profetas e mestres, ou seja, gente preparada, disposta, treinada para Deus usar na plantação e na expansão do evangelho no mundo de sua época. Era isso que estava acontecendo aqui. E o texto no verso 1 nos diz isso. Em primeiro lugar, observamos que quando o Espírito Santo despertou a igreja ali em Antioquia para realizar a obra de levar as boas novas ao mundo, a igreja apresentou pessoas que estavam dispostas e bem preparadas para desenvolver a tarefa. E o texto começa assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Lucas relaciona 5 nomes apresentados pela igreja naquele momento, esses profetas e mestres que estavam prontos e dispostos a ouvir o chamado de Deus e a ir pelo mundo. Começa falando de Barnabé, que era o pastor principal daquela igreja. Simeão, conhecido por Níger, um africano, um homem do norte da África, né, que compunha a igreja ali em Antioquia. Simeão, nome hebraico, era um judeu da dispersão no norte da África, no Níger, um país que está lá até hoje, conhecido por Níger, Simeão. Lúcius, um nome grego, da ilha de Cirene, aqui um gentil, possivelmente convertido ao cristianismo. Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, ou seja, cresceu no palácio, alguém de influência, né, política, alguém da classe A, né, criado no palácio com Herodes, o tetrarca, convertido ao cristianismo, e aqui agora como um profeta e mestre na igreja em Antioquia. E Saulo, né, está lá o jovem Saulo que foi buscado em Tarso por Barnabé e treinado ali na igreja de Antioquia. Eram esses os nomes dos profetas e mestres apresentados à igreja, para a igreja orar. Assim como a gente apresenta esses nomes para que a igreja ore e busque entender a vontade de Deus, né? A gente é inspirado, né, para fazer as coisas do jeito que a Bíblia diz que tem que ser feito. E busca na palavra de Deus esses fundamentos para poder, então, fazer dessa forma. É interessante como as coisas aqui são colocadas. Esses 5 nomes que foram apresentados eram de pessoas treinadas, eram de pessoas preparadas, todas elas qualificadas e dispostas para realizarem a tarefa que estava sendo apresentada. E a tarefa era plantar igrejas pelo mundo. Aquela seria a primeira equipe missionária que sairia no mundo gentílico para espalhar o evangelho, plantar igrejas e pregar em todos os lugares do mundo de sua época, do mundo romano. Uma igreja saudável e espiritualmente madura, ela produz e prepara bons líderes dispostos e capazes para o serviço do reino de Deus. Isso aponta para a saúde de uma igreja. É uma igreja produtiva, é uma igreja que dela sai gente para servir ao reino de Deus, né? E eu fico feliz em poder enxergar isso na nossa igreja. Domingo atrás nós tivemos aqui a Isabelle falando da disposição do coração dela, uma jovem com 26 anos, que começou a se preparar muito jovem aqui entre nós, com 20, 22 anos, para poder se dedicar. Passou um tempo todo recebendo instruções da Junta de Missões Nacionais, da APMT, se preparando e fazendo cursos, aprendendo língua, entrando em contato, sendo apresentada como candidato à agência
Presbiteriana de Missões Transculturais, e está agora pronto, preparada, aprovada pela APMT para ir servir no norte da Itália, num lugar difícil, para trabalhar especificamente, usando a profissão dela também de direito, para assistir menores que são abusadas sexualmente. E dispõe a vida dela e os dons dela para servir a Deus. Isso é sinal de uma igreja produtiva. Hoje, a gente vai informar a igreja que o nosso querido Pedro Pontes está, ano que vem, indo para servir na igreja Presbiteriana de Brotas, em Salvador, para pastorear uma plantação lá em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, né? Filho da igreja, preparado pela igreja, servindo para o reino, né? A gente está convidando o Lucas Lopes para assumir, é um teologando que vai ser ordenado, ou licenciado, já está licenciado, né, para poder servir a gente no lugar, filho da casa também, né? E aí a gente tem William, que é um fruto do trabalho em Nazaré da Mata, hoje à frente da igreja em Itamaracá, fruto da nossa casa, treinado e preparado. A gente tem Fernando, lá na igreja de Vicência, que hoje está sem pastor e está segurando a onda, né? É um jovem treinado lá na igreja, fazendo CPO e assumindo o trabalho, né? A gente tem a Tati fazendo Betel, para poder também servir a igreja, todos os filhos da casa, né? A gente tem o nosso diácono Fernando Ângelo, convidado para supervisionar o curso do Perspectiva aqui na nossa região Nordeste. São frutos da casa e tantos outros que a gente poderia citar aqui, graças a Deus, porque isso demonstra que a igreja está caminhando no caminho certo, que é uma igreja saudável, que está produzindo gente para servir a Deus, para o reino de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês. É preciso que a igreja local produza pessoas dispostas e bem preparadas para ser usadas por Deus naquilo que Deus quer. Mas, em segundo lugar, é preciso que a igreja esteja em comunhão e harmonia com Deus para entender a sua vontade, para perceber a sua direção. Por isso, em segundo lugar, vemos que a igreja em Antioquia se mantinha em comunhão com Deus, cultuando a Deus, adorando a Deus, buscando a presença do Senhor em oração e em jejuns. Veja o versículo 2. Havia na igreja de Antioquia, verso 1, profetas e mestres, apresenta os 5 nomes, e diz o verso 2, que enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, né, eles estavam em culto, buscando ao Senhor. E veja, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender de forma definitiva, né? Quando nós nos reunimos aqui em culto, nós temos um desafio muito grande, principalmente nós que vivemos nesse mundo barulhento, nesse mundo de demanda, de corre-corre, de responsabilidade, é aquietar o coração. Aquietar o coração e ter consciência diante de quem nós fomos convidados a estar. Nós estamos diante de Deus, e os barulhos desse mundo muitas vezes nos impedem, nos distrai de tomar consciência do valor que é isso, de aquietar o coração para ouvi-lo, para percebê-lo, para senti-lo. Crente presbiteriano sente, né? Para sentir a presença de Deus, para ouvir a voz de Deus, para falar para Deus do que se vai na nossa alma e no nosso coração, para colocar diante de Deus as nossas angústias e lutas pessoais, até mesmo as nossas derrotas em relação à natureza pecaminosa que enfrentamos todos os dias. Por isso que nós temos momentos de confissão, de contrição, para que eu possa aquietar a minha alma e levar a Deus os meus gemidos, os meus fracassos.
na certeza que Ele me perdoa por causa da suficiência do sangue de Jesus. O culto é um momento de acertar a vida com Deus, acertar o passo com Deus. E parar da vida barulhenta. O dia do Senhor é isso, o Shabat é isso. Uma convocação solene para estarmos diante do Deus Todo-Poderoso e nosso Criador e Redentor, para que a gente aquiete o coração. Pare de fazer tudo o que você faz, pare o seu trabalho, pare o corre-corre da vida, para que você possa ter um dia em quietude com Deus. Esse é o convite, esse é o sentido do quarto mandamento. Ele não passou, ele não quebrou, está aí. Aquieta o coração diante de Deus. Esse é o desafio do culto. Era isso que a igreja estava fazendo aqui. Verso 2: enquanto eles cultuavam a Deus, adoravam a Deus com jejuns e oração, com a intenção de ouvir Deus, com a intenção de ouvir a voz de Deus. E nós precisamos resgatar isso em nossa vida, meus amados, com muita sinceridade. Isso mostra que a questão não era de capacidade pessoal, daqueles 5 nomes que foram apresentados ali, não era de espiritualidade, quem deles era o mais crente para poder ir para a obra, não se tratava disso, mas sim de saber quem é que Deus estava chamando para realizar aquela determinada tarefa. A questão não é quem é mais competente, quem é mais capaz, quem é mais preparado. A questão não é essa, não depende do braço do homem, nem da força de ninguém, nem do poder argumentativo, exegético, expositivo de ninguém, depende de Deus. E a igreja entendia isso, estava buscando entender quem Deus queria dentre aquelas pessoas, e não se trata de quem era melhor, de quem era mais crente. A igreja queria saber de Deus quais daqueles irmãos apresentados Ele queria para aquela missão. E isso mostra que a questão não era de capacidade pessoal ou de espiritualidade, mas era de Deus, a vontade de Deus, o chamado de Deus para realizar a tarefa, quem Ele quer. A igreja teria que ouvir a voz de Deus, perceber a direção de Deus, discernir a vontade de Deus. Isso nos leva a outra importante questão: o que é necessário para discernir a vontade e a direção de Deus nesse particular? Como saber isso, pastor? É um campo tão subjetivo, né? Por isso que eu preciso quietar o coração, por isso que eu preciso estar diante dele em culto, por isso que eu preciso adorá-lo, por isso que eu preciso acertar a minha vida com ele, por isso que eu preciso estar pronto para ouvir a voz do Senhor, porque se Ele se agradar da sinceridade do coração do seu povo, Ele manifesta a sua vontade. Esse é o nosso conceito de culto reformado. A exposição da palavra de Deus é nada mais, nada menos a resposta de Deus às outras partes do culto que vieram da nossa parte em relação a Ele, adorando, cantando, louvando, orando ao Senhor, colocando diante dele a nossa vida. E quando Deus se agrada disso, Deus manifesta a sua vontade, Deus fala ao coração do seu povo através da sua palavra. E eu sempre digo, a nossa grande responsabilidade como pregador é não atrapalhar Deus, é não colocar nossas ideias, nossos pontos na frente. Por isso, a escolha clara, intencional de pregar a Bíblia expositivamente, porque ela é a palavra de Deus e é nela que eu tenho que buscar o sentido que o Espírito Santo quer para deixar isso claro e simples para as pessoas. Não é uma peça de retórica onde a gente vai usar de forma tal para impressionar os nossos ouvintes e convencê-los de alguma coisa. E a exposição simples e clara e objetiva da palavra de Deus, porque nós cremos que o Espírito Santo que inspirou essa palavra, ele ilumina a nossa mente e a mente da igreja para entender o sentido pelo qual ele inspirou o autor a escrever isso. A Bíblia não é um livro místico que depende da sua interpretação, ou do seu momento que você vive, você vai encontrar ali um sentido para a sua vida. Não, o Espírito Santo inspirou e falou e registrou aquilo que intencionalmente Ele queria que ficasse para o nosso conhecimento.
E o trabalho de um pregador é buscar o sentido do autor divino, usando o autor humano. O que é que o texto diz? O que é que Deus queria quando usou essa situação aqui real, histórica, para trazer esses ensinamentos? O que é que tem aqui? Qual é a intenção de Deus? Eles queriam entender a vontade de Deus. O que é necessário para discernir a vontade e direção do Senhor? O texto nos diz, eles, tanto a comunidade quanto os profetas e mestres, estavam adorando, servindo ao Senhor e jejuando. Em algumas versões, na área vai aparecer a palavra serviço, né? E você vai ver essas palavras aí, por exemplo, principalmente nas igrejas americanas, né? A placa lá, o serviço de culto, né? Vem de um termo grego. A expressão traduzida aqui em português por servir, serviço, era a palavra adorador. Serviço de adoração, do grego leitorgonton. É a palavra lá original que aparece aqui, traduzida por serviço, ou adoração, na versão que a gente está usando aqui. A ideia, essa palavra está na raiz da palavra liturgia, né? É muito comum, né? O crente sabe disso. A liturgia do culto, é a ordem do culto, né? A liturgia do culto vem dessa palavra grega, né? Serviço de adoração. Serviço de adoração e de culto a Deus. A ideia é que quando Deus se agrada do culto a Ele apresentado, então Ele revela a sua vontade. O Salmo 25, versículo 12 e 14, nos diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher e fará conhecer a sua vontade, diz o verso 14. Então, quando a igreja leva Deus a sério, temer é isso, né? Levar Deus em consideração. Quando a gente se coloca diante dEle, e Ele se agrada da sinceridade disso, Ele manifesta a sua vontade. Ele faz com que a gente conheça a sua vontade para a nossa vida. Enquanto a igreja cultuava o Senhor, enquanto ela orava e jejuava sobre o assunto específico de saber quem desses homens Deus queria ou tinha chamado para aquela obra, enquanto a igreja fazia isso, buscando ouvir a voz de Deus e conhecer a sua direção nesse particular, Deus, o Espírito Santo, revelou sua vontade. E o texto nos diz aí no verso 2, no final, enquanto eles estavam adorando, cultuando o Senhor com jejuns e oração, o Espírito Santo disse, Deus falou. Isso aqui aponta para a ideia de que a nossa vida cotidiana deveria ser um culto agradável a Deus e que ela tivesse a intenção de glorificá-lo. Esse é o apelo do apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo 12, verso 1 e 2. Paulo diz, peço a vocês encarecidamente que ofereçam a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto intencional de vocês. Esse é o culto racional, aceitável a Deus. Para que façam isso, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. O resultado dessa busca veio. O Espírito Santo dirigiu a igreja a ter plena convicção de sua direção e vontade. Diz lá o texto que enquanto adoravam, orava com jejuns, o Espírito Santo disse, separem-me Barnabé e Paulo e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja, o autor sagrado não tem nenhuma preocupação de dizer como é que foi isso. Se foi uma voz do céu que eles ouviram. Se ele usou alguém para trazer essa revelação para a igreja. Ou se foi através do consenso da maioria, como aconteceu em Atos capítulo 6, na eleição dos primeiros diáconos. Nós não sabemos.
Deus não quer gastar tempo com isso. O objetivo é saber que, para que eu entenda, para que eu ouça a voz de Deus, para que eu tenha convicção da sua vontade, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que adorá-lo, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que me colocar diante dele em quietude de alma para ouvir a voz de Deus, para perceber a sua vontade para a minha vida. Como ele faz isso? Colocando convicção no meu coração, ou usando uma circunstância para deixar claro aquilo ali, ou o conjunto de todas essas coisas. Não sei. Eu digo que Deus não é engenheiro de BNH, né? Deus não faz tudo igualzinho. BNH era um banco que tinha no Sistema Nacional de Habitação. Então, tinha as vilhas da Inocop ou do BNH, que era tudo igual às casinhas. Deus não nos trata dessa forma. Cada um da gente é uma construção diferente. E Deus age com cada um de forma particular. Eu preciso estar em sintonia com Deus, em comunhão com Deus, em harmonia com Deus, para ouvir a sua voz. A igreja no coletivo precisa buscar a Deus. E o culto solene é esse chamado de Deus para que a gente seja um corpo. E juntos cheguemos à presença de Deus. Fica claro, não há outra coisa a fazer senão orar, buscar o Senhor em jejuns, e continuar servindo ou cultuando ao Senhor com devoção. Ele mostrará a sua vontade, Ele instruirá no caminho que devemos escolher, como promete no Salmo 25, verso 12. Mas, em terceiro lugar, a igreja entendia a sua responsabilidade no suporte espiritual daqueles a quem Deus separou. Veja o verso 3. Que após ouvirem a voz do Espírito Santo, após saberem o que Deus queria, dentre os 5, era Barnabé e Saulo, o que é que eles fizeram diante disso? Após estar consciente da vontade do Senhor e de ter escolhido as pessoas que o Senhor havia apontado, antes de comissioná-los, antes de enviá-los, a igreja promoveu um momento de intercessão por aqueles que foram separados para a obra. Veja o verso 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, né? Os enviaram para a obra. Aqui a gente vê que a igreja fez 3 coisas. Ela orou por eles, jejuou por eles, pela missão que eles teriam que enfrentar, assumiu essa responsabilidade de dar suporte e apoio em oração, suporte espiritual, impuseram as mãos sobre eles, outorgando-lhes a autoridade da igreja para irem e pregar em nome de Cristo. A imposição de mãos demonstra que a igreja estava comissionando-os ou enviando-os, e lhes outorgando sua autoridade, para que, debaixo da bênção da igreja, como agência de Deus, fossem e pregassem o evangelho da graça. Vemos que a igreja tem a responsabilidade e o compromisso de não só escolher aqueles a quem Deus separou, mas também de orar por eles, suportá-los em sua tarefa de conduzir a obra de Deus. O texto é claro aqui e nos deixa isso de forma muito objetiva. Mas, em quarto lugar, eu sempre gosto de avançar e não terminar aqui. Poderia terminar aqui, seria bom. Mas tem uma coisa que aconteceu que eu sempre digo, eu preciso pontuar isso, porque isso é de suma importância, pensando na responsabilidade da igreja em escolher pessoas. Pensando no próximo domingo, daquilo que eu faço num pleito eleitoral, num processo de entender a vontade de Deus, eu não posso fazer de qualquer jeito ou de forma irresponsável. Eu preciso fazer debaixo de oração, de responsabilidade. E a quarta coisa que eu destaco no texto é que há o risco de se tomar decisões não orientadas por Deus. E onde está esse risco no texto, pastor? Veja, entre outros detalhes que o texto nos traz, há um que precisa ser observado e destacado, que muitas vezes escapa numa leitura rápida. Não poderíamos encerrar sem observarmos esse detalhe
pontuado pelo autor, porque ele coloca como uma notinha de rodapé no final do versículo 5. Ao que tudo indica, Barnabé e Saulo fizeram algo que não havia sido dirigido pelo Espírito Santo. Eles levaram consigo alguém que não havia sido nem sequer listado pela igreja, e muito menos separado pelo Espírito Santo para aquela obra. Veja o finalzinho do verso 5, quando eles partiram, enviados pelo Espírito Santo, diz o verso 4, né? É interessante. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia, uma cidade litorânea. Dali pegaram um barco, navegaram para a ilha de Chipre, e quando chegaram na ilha de Chipre, na cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E aí, ponto, e Lucas bota uma notinha de rodapé ali. Tinham também João como auxiliar. Levaram um rapaz chamado João nessa viagem. Se você continuar lendo o texto, você vai ver onde é que eu quero chegar, com o risco de tomar decisões erradas, mesmo sendo homens separados por Deus, mesmo sendo homens espirituais, bem treinados e preparados, eles tomaram a decisão de levar alguém com boas intenções, mas que não fora separado ou apontado pelo Espírito Santo de Deus. Saulo e Barnabé, o Barnabé e Saulo fizeram algo que não havia sido dirigido pelo Espírito Santo. Eles levaram consigo alguém que não havia sido nem sequer listado pela igreja, não estavam entre os 5, muito menos separado pelo Espírito Santo para aquela obra. Tinham também João como auxiliar. Ainda que a intenção deles fosse boa, que era treinar aquele jovem promissor, preparando-o para o serviço do reino, o resultado foi desastroso e traumático. Quando fazemos coisas que não são dirigidas por Deus, os resultados são sempre ruins. Aquele jovem promissor não aguentou as pressões do ministério, simplesmente pelo fato de que Deus não o chamou para aquele momento. Ele não estava pronto. Se você ler o verso 13, do capítulo 13, você vai perceber que João, depois de alguns apertos que começaram a acontecer, depois de algumas pressões do inimigo, pressões do próprio ministério, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ele nem sequer voltou para a igreja em Antioquia. Foi direto para a casa de sua mãe, lá em Jerusalém, Atos 12:12. Diz lá o texto que, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. João Marcos é o nome desse rapaz que aparece aqui. Pela primeira vez no livro de Atos. Um jovem promissor, do qual Barnabé e Saulo queria treiná-lo, porque via nele futuro, e levaram para uma missão que o Espírito Santo de Deus não havia chamado. Uma missão que a igreja se reuniu para jejuar e orar e buscar a Deus para saber quem Deus queria. Uma missão que foi apresentado 5 nomes treinados, capazes e maduros. E o Espírito Santo disse, é Barnabé e Saulo. E Barnabé e Saulo não tinham nada que levar esse moço, porque ele não estava pronto. Porque não era o momento dele. E isso nos dá uma lição também, que um pleito eleitoral, quando pessoas se dispõem a concorrer, e por um acaso não são eleitos pela igreja, isso não significa que você não é capaz, que você não é espiritual, ou que você não tenha os dons e habilidades para aquele serviço. Significa tão somente que Deus não tem esse momento para você. É simples. E não é uma questão de ganhar ou perder uma eleição. É questão de entender Deus, o que Ele tem para mim, naquele momento da minha vida. Porque se Ele chamar, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar condições.
O trabalho é árduo sempre, é duro sempre, mas Deus dá graça. Mas se Ele não chamar, você não tem garantias. Está indo por conta e risco seu. E João Marcos confiou em Paulo e Barnabé e quebrou a cara, o bichinho. E não tem nada mais traumático para alguém do que um negócio desse. Ele queria servir a Deus, mas chegou lá, não aguentou. E teve que voltar, eu brinco, para a barra da saia da mãe. Nem coragem para voltar à igreja de Antioquia ele teve. Tal o trauma, tal o desastre espiritual, de decepção, de não ser capaz e suficiente para Deus. Imagina o estrago na vida desse moço. Imagina o estrago que a igreja pode fazer na vida de alguém quando elege alguém de forma irresponsável, sem buscar entender a vontade de Deus. Porque a gente pode botar um peso sobre alguém que ele não está pronto para carregar. Mas graças a Deus que a coisa não parou aí, não ficou aí não. Eu ainda avanço mais, é um apêndice agora já do sermão. A igreja tem a responsabilidade de recuperar os feridos. Isso é responsabilidade da igreja. A gente não pode deixar para trás os feridos. Na nossa caminhada cristã, na nossa jornada, a gente vai errar. A gente vai cometer pecados. A gente pode, infelizmente, até mesmo servir em algum momento de um escândalo para o Evangelho. Mas ninguém pode ser deixado para trás. Ninguém pode ser abandonado. O tempo passou e anos depois, Paulo e Barnabé resolveram voltar à região e visitar as igrejas fundadas naquela primeira viagem missionária. Alcançaram a região da Galácia. Muitas igrejas foram estabelecidas ali. A gente conhece até a carta de Paulo aos Gálatas, né? Foi aquela primeira região alcançada na primeira viagem missionária, durou uns 2 ou 3 anos. Eles plantaram igreja em Listra, Icônio, Derbe, Antioquia, da Psídia, né? Na ilha de Chipre. E agora voltaram, prestaram relatório à igreja, né? Cadê o menino Marcos? Não está aqui. Não tem na Bíblia, mas eu acho que Barnabé fez a mesma coisa que fez com Paulo. Foi buscar ele em Jerusalém, trouxe ele para a igreja de Antioquia para recuperá-lo. Alguns anos se passaram e aí Barnabé e Saulo disseram, vamos retornar para confirmar as igrejas da Galácia e alcançar a região da Bitínia e da Ásia. Era esse o segundo plano da viagem missionária. Atos capítulo 15, se você passar a sua Bíblia um pouquinho aí, verso 36 a 41, diz lá o texto que alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as igrejas, em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé disse ok, mas ele queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Por causa disso, dessa atitude de Paulo, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas ali. Então, veja, por causa dessa situação, houve um conflito, houve desavença, houve um problema de racha entre Paulo e Barnabé. Barnabé, homem experiente, sabia fazer discípulos, treinar pessoas. Foi ele quem recuperou Paulo quando Paulo foi rejeitado pelos irmãos lá de Jerusalém, que saiu correndo de Jerusalém para não ser morto e ficou na sua cidade de Tarso. Foi Barnabé que, quando chegou a Antioquia, disse, vou buscar Paulo para
eu amadurecê-lo e treiná-lo, trouxe Saulo para Antioquia. E Saulo, por causa de Barnabé, que não desistiu dele, né, que investiu na vida dele, se tornou o grande apóstolo Paulo. Missionário entre os gentios, o maior escritor do Novo Testamento. Mas parece que, nesse momento aqui, Paulo era um homem verde ainda, irredutível, inflexível, duro, com quem ele julgava incapaz de estar com ele na obra. E Barnabé disse: está bom, Paulo, deixa João Marcos comigo, você está grandinho, já está aí arrogante, né? Vá fazer o trabalho lá que eu fico com o menino, né? E levou e investiu na vida de João Marcos. Então Barnabé quis levar o jovem, Paulo não, porém não achava justo, ele não achava justo e não concordava em levar aquele moço que havia desistido e abandonado a missão. O assunto gerou uma crise e um desentendimento tão sério que causou um rompimento entre Barnabé e Saulo. Barnabé levou Marcos consigo e foram visitar as igrejas na ilha de Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas e, por terra, foram pela Síria e pela Cilícia visitar e confirmar as igrejas na baixa região da Galácia. Passados anos depois disso, nos deparamos com um Paulo mais maduro e maleável. Ele reconheceu o trabalho pastoral de Barnabé e o valor daquele moço, João Marcos, que veio a fazer parte da equipe de Paulo depois. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, da prisão em Roma, da primeira prisão dele, ele diz no verso 10 do capítulo 4, Aristarco, que está preso comigo, manda saudações à igreja em Colossos, na Ásia. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções, se ele for até aí, recebam bem. Coisa que Paulo não fez, né? Agora ele aprendeu. Receba ele bem, o moço é de valor. Faz parte da equipe comigo, está preso comigo aqui em Roma, por amor ao Evangelho. Mas esse reconhecimento de Paulo não é só aqui em Colossenses 4:10, não. Percebemos principalmente esse reconhecimento por Paulo no final da sua vida, no final da sua jornada, quando próximo de sua execução, escrevendo a Timóteo, ele pede que ele traga seus amigos leais para perto dele no momento mais difícil da sua vida, no momento final, onde ele sabia que ia ser executado, onde todos os demais o haviam abandonado. Cada um se expôs para fora e Paulo ficou sozinho para enfrentar o tribunal romano. E ele se queixa isso na carta: todos me abandonaram, Timóteo. Só Lucas está comigo. Por isso eu te peço, venha ter comigo depressa, não é? E traz Marcos com você. Eu digo, é bonito isso, eu acho, é poético. O que é que o Espírito Santo faz e escreve na vida da gente? O que é que ele faz a gente refletir nas nossas imaturidades? E quando a gente amadurece, quando a gente entende, quando Deus nos mostra que nós não somos melhores do que ninguém, não somos mais crentes do que ninguém, não somos mais espirituais do que ninguém, estamos todos de mãos dadas na mesma jornada, na mesma luta contra essa natureza caída que nós carregamos. E nós vamos ferir outros, nós vamos fracassar com outros, nós vamos entristecer a Deus e ao seu Espírito, muitas vezes, e precisamos de misericórdia. Precisamos de mão estendida para nos recuperarmos e nos levantarmos dos nossos tropeços. Entre os poucos amigos que Paulo tinha, estão Lucas, Timóteo e João Marcos, o qual ele disse, 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, somente Lucas está comigo.
Todos me abandonaram. Somente Lucas ficou aqui. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é muito útil ao ministério. Esse, irmãos, lhes apresento, se você não sabe quem é. Esse é o Marcos, que escreveu o primeiro dos 4 evangelhos, que serviu de base e de estímulo e de inspiração para Lucas e Mateus escrever os seus evangelhos. A que conclusão nós chegamos diante da exposição desse texto, meus amados? Que aplicações práticas podemos tirar para a nossa vida enquanto igreja? Das observações acima, destacamos algumas lições para a nossa vida como igreja. Primeiro, é preciso ter pessoas qualificadas para exercerem as tarefas que o Senhor nos chama a realizar. Isso demonstra o nível de saúde espiritual de uma igreja local. Ser produtiva, viva. Segundo, é urgente entender que é Deus quem vocaciona, é Deus quem separa, e é Deus quem chama as pessoas para se envolverem nas funções e nas atividades que Ele mesmo quer que sejam realizadas. É Deus. O coração do rei está na mão do Senhor e o Senhor inclina para que lado Ele quiser. Deus usa pessoas, situações, circunstâncias para manifestar a vontade dEle para mim e para a sua vida. E às vezes essas circunstâncias e situações não são tão agradáveis. Às vezes parece mesmo uma injustiça. Às vezes parece mesmo uma preferência ou uma preterição da minha pessoa. Mas isso é Deus guiando todas as coisas para estabelecer a sua vontade para a minha e para a sua vida. Confia em Deus. Não olha para homens. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E Deus é Deus sobre todas essas coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E eu preciso confiar minha vida, meu futuro a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmo 37, versículo 5. Esse é o nosso Deus. É Ele quem dirige a igreja, é Ele quem é o pastor da igreja. Eu sempre digo isso. Todos nós aqui somos auxiliares, o efetivo é Cristo. Em terceiro, pensando em responsabilidade da igreja, ao indicar ou escolher pessoas para determinadas tarefas, devemos evitar fazê-lo por predileções, por amizades, por indicação de outros, por interesses pessoais ou partidários particulares, ou por qualquer outro motivo que não a direção do Senhor. Porque senão cometeremos erros e podemos trazer sobre a vida de pessoas peso e frustrações desnecessárias. Quarto, para isso é preciso buscar a face do Senhor em culto, em oração, em jejuns, rogando que Ele revele a sua vontade, não a nossa. Quinto, é preciso ter cuidado para não colocar sobre alguém um peso que ele não possa carregar. Pois podemos frustrar a vida de um irmão que tem potencial, mas que ainda não está pronto, ou que não tenha sido preparado pelo Espírito para aquela função, pelo menos naquele momento. Sexto e último, é preciso confiar na vontade de Deus, bem como na sua direção. A igreja de Antioquia abriu mão até mesmo do seu pastor principal, Barnabé. Esse é um detalhe que a gente não pode deixar escapar. Geralmente a igreja quer segurar. A igreja de Antioquia, ao ouvir a voz de Deus, é Barnabé que eu quero, é o pastor de vocês, o principal.
E a igreja está bom, está aqui, Senhor. É o Senhor quem é pastor da igreja. É o Senhor quem conduz a igreja. Então, é preciso confiar na vontade de Deus, bem como na sua direção. E a igreja de Antioquia abriu mão de ser o principal pastor para aquela missão. Ela sabia e confiava que Deus tinha o melhor para o avanço do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê essa consciência como comunidade local. Que a gente busque servir a Deus e glorificá-lo com a nossa vida, enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto igreja. Que Deus nos abençoe. Amém?